E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 15/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Argentino, Platense e Rosário Central. O Platense é o sexto e o Rosário, segundo. Nos últimos 5 jogos, o Platense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Rosário venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Platense. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Brasileiro, Ceará e Vasco. O Ceará é o quinto e o Vasco, 12º. Nos últimos 5 jogos, o Ceará venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 0.5 a HT gols na partida nos últimos 7. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro Série B, Cuiabá e Atlético Paranaense. O Cuiabá é o terceiro e o Paranaense, primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não em 7. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Paranaense, 4-0 e 2-1. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Campeonato Colombiano, Alianza contra Desportivo Pasto. O Alianza é o 11º e o Pasto, 9º. Nos últimos 5 jogos, o Alianza venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Desportivo Pasto venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Pasto e um empate, 1-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Pereira contra Desportivo Cali. O Pereira é o 12º e o Cali, 8º. Nos últimos 5 jogos, o Pereira venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cali venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Ambas marcam não em 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Pereira e um empate, 2-0 e 2-2. Palpite, casa gol, Tolima e Júnior. O Tolima é o 6º e o Júnior, primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Tolima venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Júnior venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado com 2 vitórias para cada lado. 3 jogos terminaram 1-0 e um jogo terminou 3-2. Palpite, dupla chance, time 1 ou 2. Copa do Egito, El Gaish contra Empi. O El Gaish é o 2º e o Empi primeiro. Nos últimos 5 jogos, o El Gaish venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10.
Nos últimos 5 jogos, o EMP venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o El Gaish. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Al-Ahly contra Parco. O Al-Ahly é o quarto e o Parco terceiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ahly venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Parco venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga dos Campeões, jogos de volta. Aston Villa e PSG. No jogo de ida foi 3-1 para os franceses. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Borussia Dortmund contra Barcelona. No jogo de ida foi 4-0 para o Barça. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Barça venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu todos. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Paraguaio, Luquenho contra Sportivo Trinidense. O Luquenho é o terceiro e o Trinidense 11º. Nos últimos 5 jogos, o Luquenho empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Sportivo venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0. 1-0 para o Trinidense. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.